O verdadeiro nome do Eterno, de Deus, o Pai, nunca foi o tetragrama. O tetragrama é um verbo no infinitivo que caracteriza Deus. É um adjetivo. Pegaram essa? Não tem nada a ver com o nome do Eterno. O tetragrama, em sua pronúncia inteira, antes do exílio babilônico, sem a influência do aramaico, era Yahweh. Posterior ao exílio babilônico, com influência do aramaico, passou a ser Yehová. Destes surgiram os supostos nomes ou as supostas transliterações Javé e Jeová. Ok? Muitos ainda se atrevem aí, erroneamente, a dar a pronúncia de Yahweh, o que não tem absolutamente nada a ver com o hebraico daquela época, né? Enfim, o tetragrama nunca foi, em hipótese alguma, o nome de Deus. Era uma maneira como ele era conhecido, ok? Era uma maneira como ele era conhecido. E por mais que eu tente sustentar a ideia de que poderia ser um pseudônimo, eu não creio assim. Eu creio mais que era um verbo no infinitivo, que é o que estudamos e entendemos, que diz respeito à sua eterna existência como o primeiro de todas as coisas, como fonte de todas as coisas. Aquele que é a causa que venha a ser, o eterno. Certo? Em Provérbios, capítulo de número 30, versículo de número 4, Agur diz o seguinte: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Então Agur, por aqui, deixa claro que os antigos não sabiam qual era o nome de Deus, mas já cogitavam da existência do filho, que fica óbvio, e que também não sabiam qual era o nome do seu filho. Entenderam isso? Então o nome do Eterno não é o tetragrama, muito menos essas pronúncias que se dão, né? Ainda que tenham as reais, Yahweh, antes do exílio babilônico, e Yehová, posterior ao exílio babilônico com influência do aramaico, muito menos Javé, Jeová, e não vou nem entrar no mérito de Yahweh, porque não tem nada a ver com o hebraico daquela época, ok? Não tem nada a ver, como eu já expliquei em alguns vídeos para vocês. Mas Agur deixa claro no seu questionamento, que ninguém sabia qual era o nome do pai. Ninguém sabia qual era o nome do seu filho, ainda que cogitassem já a existência do mesmo. Ninguém sabia. Em João, olha que interessante. João, capítulo de número 17. João 17, versículo 6. O Messias disse: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Então o Messias deixa claro que ele foi o responsável em manifestar, em revelar o nome de Deus. Mas não foi a qualquer um. Foi apenas aos seus discípulos, aqueles que, sendo de Deus, foram dados a ele. Entenderam? No versículo de número 26, ele ainda diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Tudo bem, irmão, mas qual é o nome de Deus?